Solicito ao primeiro secretário verificação de quórum. Dez vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho às 18 horas. Nesse instante, coloco em discussão e votação a 40ª sessão ordinária, bem como as sessões extraordinárias 77, 78 e 79. Algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com as presentes atas permaneçam como estão. Aprovado as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Primeiro, fazer a leitura do ofício encaminhado pelo Poder Executivo, senhor presidente. Solicito a Vossa Excelência a retirada do regime de urgência dos seguintes projetos de lei complementar. Projeto número 24 de 2017, que dispõe sobre os procedimentos de licenciamento, compensação ambiental e fiscalização da arborização urbana do município. E o projeto de lei 25 de 2017, que dispõe sobre os procedimentos de licenciamento, compensação ambiental e fiscalização de supressão de árvores isoladas ou vegetação em área de preservação permanente do município e da outras providências. Redistribuir as comissões de origem, retirando da pauta das sessões extraordinárias do dia de hoje. Só explicar, senhor presidente, que a retirada do caráter de urgência foi necessária, tendo em vista que, na discussão que a gente fez junto da Comissão de Meio Ambiente, a gente entendeu importante abrir mais uma oportunidade para a população discutir esses dois projetos, tanto o projeto 24 quanto o projeto 25. Então, gostaria de aproveitar essa oportunidade e convidar a população, sexta-feira, às 6 horas da tarde, a gente vai fazer uma reunião pública para tratar desses dois projetos referente à área do meio ambiente. Decreto Legislativo 3 de 2017. Fica autorizado o senhor Saulo Pedroso de Souza, prefeito da Estância de Atibaia, a ausentar-se do município por 30 dias, a contar de 11 de dezembro do corrente ano. A ordem do dia da sessão extraordinária de hoje. Projeto de Lei 114 de 2017. Institui no dia 12 de outubro de cada ano, no calendário oficial de eventos do município de Atibaia, a Festa das Crianças Galera Maria Alvim e da outras providências, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Parecer número 2 de 2017. Parecer Tribunal de Contas. Acorda a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 15 de agosto de 2017, pelos votos dos conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, relator Antônio Roque Cittadini e do auditor substituto conselheiro Antônio Carlos dos Santos. E a Câmara decidiu emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Atibaia, exercício de 2015. De acordo com o artigo 303 do Regimento Interno desta Casa, encaminho para a publicação na imprensa oficial o processo do Tribunal de Contas 2487/026/15, que julga favorável as contas da Prefeitura da Estância de Atibaia, referente ao ano 2015. Após a publicação, remeta à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá prazo de 30 dias para emitir parecer. Projeto de Lei número 31 de 2017, regulamenta as atividades profissionais de mototáxi e motofrete no município de Atibaia, de autoria do Poder Executivo. As comissões de Justiça e Finanças. Não existem mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.
Exara parecer referente ao balancete financeiro da receita e da despesa da Prefeitura da Estância de Atibaia, concernente ao mês de outubro de 2017. Coloco em votação o parecer da Comissão de Finanças. Discussão. Com o vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguardo o pronunciamento do delegado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao senhor prefeito. Comissão de Justiça. Exara parecer favorável ao projeto de lei número 64 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do número em terrenos baldios. A ordem do dia da sessão extraordinária, em primeira discussão. Parecer da Comissão de Justiça. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 91 de 2017, que institui no município de Atibaia atendimento prioritário às pessoas portadoras de obesidade grau 3 nos estabelecimentos comerciais e bancários. A ordem do dia da sessão extraordinária em primeira discussão. Parecer da Comissão de Justiça. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 106 de 2017, que dispõe sobre a denominação de rua. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Justiça. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 104 de 2017, que versa sobre denominação de rua. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável ao projeto de lei 72 de 2017, que dispõe sobre a alteração da lei 3.822 de 2009. A ordem do dia da sessão extraordinária desta noite, em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 108 de 2017, que versa sobre denominação de rua. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Justiça. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 100 de 2017, que dispõe sobre denominação de rua. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 102 de 2017, que autoriza a administração municipal a estabelecer multa pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento à emergência relativos aos serviços de atendimento móvel de urgência, SAMU e Guarda Civil Municipal, de autoria do vereador Michel Carneiro. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável com emenda substitutiva ao projeto de lei 95 de 2017, que institui a campanha Setembro Verde no município de Atibaia. A ordem do dia em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 83 de 2017, que institui o programa Domingo Livre no município de Atibaia. Anteprojeto do vereador Daniel da Rocha Martini. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Exato parecer favorável acerca do projeto de lei 27 de 2017, que versa sobre a declaração de utilidade pública da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Não existem mais pareceres. Solicito ao meu secretário que possa a leitura dos requerimentos. Requerimento 164 de 2017. Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal informações a respeito da instalação de redutores de velocidade no município de Atibaia. De autoria do vereador José Carlos Machado. Respondendo às seguintes indagações. Qual é a real situação do serviço de instalação de redutores de velocidade, lombada? Existe empresa para a realização do serviço atualmente? Se não, qual o prazo para a contratação deste serviço? Quais são os requisitos necessários para aprovação por parte da secretaria competente para a instalação do redutor de velocidade em determinado local? A contratação desta empresa especializada contempla a instalação de quantos redutores? Essa quantidade atende à demanda? Vereador José Carlos Machado. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Esse vereador. 10 minutos com a parte. Público presente, boa noite a todos, nobres pares. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque eu estou no segundo mandato aqui e desde que eu entrei, que estou pedindo aí para pôr lombada. Então esse requerimento, e até hoje não foi atendido até nenhuma lombada até hoje. Não sei o que está acontecendo, né? E mesmo porque está saindo muito asfalto na cidade, isso traz uma insegurança para as crianças, né? E os munícipes ficam reclamando. Eu não sei porque quando faz lombada, quando faz asfalto, já não faz a lombada. Então esse vereador tem vários pedidos de lombada, em vários lugares, não é só no bairro do Tanque, não, vários lugares na cidade, inclusive na Avenida São Paulo, né, que hoje teve uma reportagem aí no gabinete do prefeito, e sobre esse vereador também, que imediatamente já vão fazer a lombada. Será que para fazer a lombada, precisa trazer a reportagem para fazer a lombada? Eu não sei o que está acontecendo com o pessoal que toma conta da lombada. Eu acho que tem que pegar os requerimentos, as coisas que o vereador está pedindo. Se tem um pedido do vereador, já pegar, fazer aquele pedido. Não ficar inventando lombada nos lugares. Realmente esses lugares que foram colocados lombada precisa. Mas tem muitos lugares aí, ó, que precisa de lombada e até hoje você leva o secretário para olhar, ele olha e marca e não aparece. E quando você vê, está colocando lombada no outro lugar que saiu asfalto esse dia. Mas é isso, é mais um desabafo mesmo para o município ver que a gente está cobrando, né? Às vezes o pessoal chega e fala, e aí, saiu a lombada do lugar, e aquela lombada que você pediu, até agora nada. Então é mais isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Daniel Martins, 10 minutos com a parte. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares da mesa diretiva, boa noite, nobres vereadores, senhora vereadora, todo o público presente, aqueles que nos acompanham pela internet também, muito boa noite a todos vocês. Quero parabenizar o vereador Zé Machado pelo requerimento e dizer que eu acho que é tempo, nobre vereador, da prefeitura estudar medidas efetivas para a redução, né, vamos dizer assim, de velocidade nas principais vias do município, que não propriamente esses obstáculos popularmente conhecidos como quebra-molas. Entendo que tem que ser colocado o redutor de velocidade, porque infelizmente é cultural, o povo brasileiro não tem por hábito obedecer os limites colocados nas vias. Agora, a questão que o senhor colocou da ausência de lombada, ela tem dois problemas. O primeiro, quando não tem, o pessoal corre, vira pista de corrida, uma bagunça. Segundo, quando tem, a prefeitura não dá manutenção devida, Bira, né? Então a prefeitura não faz a pintura dos obstáculos. E aí, aquilo que deveria ser algo para a segurança de motoristas e pedestres, ele acaba se tornando um risco potencial, um criador de risco potencial de acidente numa via, porque as pessoas não enxergam, de noite têm dificuldade de enxergar, saltam, quebra-molas e tudo mais. Então, na minha opinião, como nós já indicamos à prefeitura ainda em 2013,
As principais vias do município, a prefeitura tem que substituir os populares quebra-molas por lombada eletrônica, né? Dá fluidez ao tráfego, não prejudica, não danifica, não desgasta o automóvel da pessoa com quebra-mola para cima daqui e ali, evita o risco de acidente por falta de manutenção, diminui o gasto com manutenção. Então, acho que a prefeitura precisa avançar nesse sentido. E aí sim, dentro dos bairros onde você não tem uma condição de colocar lombada eletrônica, coloca um obstáculo, quebra-mola, fazendo manutenção, obviamente. Mas, enfim, é uma preocupação nossa também. Quero parabenizar o senhor aí por cobrar a prefeitura de forma, vamos dizer assim, bastante veemente, porque nós acreditamos que isso é uma deficiência que nós temos no município hoje. Obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficies. Requerimento 165 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações a respeito da obra de construção do terminal urbano no bairro do Tanque. Respondendo às seguintes indagações. Tendo em vista os transtornos decorrentes com a antiga construtora, qual o novo prazo para o término efetivo da obra? Quais valores já foram pagos até então para as empresas que participaram da obra? E qual a origem destes recursos? Com o término da obra, qual o prazo para entrega aos munícipes e o início do uso como terminal urbano de transporte coletivo? De autoria do vereador José Carlos Machado. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Esse vereador. 10 minutos com a partes. Então, senhor presidente, eu fiz esse requerimento aí a respeito lá do terminal, lá do rodoviário, lá do bairro do Tanque. Esse vereador vem sendo muito questionado todos os dias que você está no bairro, final de semana, sábado. Mesmo porque uma obra que, inclusive o senhor, com a demanda do senhor que foi buscar, senhor presidente, chegou uma verba de 600 mil reais e agora colocaram mais um pouco de dinheiro e a obra não sai do lugar. Na verdade não é um terminal, que lá para mim é um ponto de ônibus, né? Mas tudo bem, então o pessoal critica, mas esse vereador eu quero saber, porque está indo dinheiro lá e a obra não sai, entendeu? Fica aí nessa empresa também, se vai ficar sem empresa não vai, se vai colocar o bilhete único não vai, então o pessoal está reclamando demais, né? Então eu quero saber. Mas o intuito desse requerimento é para saber quando que vai terminar, porque era para terminar em outubro, quer dizer, outubro já foi. Então só se for outubro do ano que vem. Então, mas é isso aí, senhor presidente. Queria autorização para assinar em conjunto, vereador? Com certeza, fica à vontade, aqueles que quiserem assinar. Mais algum vereador? Este vereador. Vereador Reginaldo, 10 minutos com a partes. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, público presente. Este vereador também, Zé, foi procurado lá para alguns munícipes lá do bairro do Tanque. Até eu fiz uma visita lá com a deputada Keiko Ota, né, a qual que mandou a verba para a construção do terminal. Ali para mim também, eu avaliando ali junto com ela, ali foi fizeram um recuo ali, né, sem sensibilidade nenhuma, né, para desembarque e desembarque de passageiros, né, e ali para mim não tem uma segurança ali para os passageiros. Então gostaria de assinar esse requerimento junto. À vontade, vereador. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficies. Requerimento 166 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental, para junto ao setor competente, informações sobre o procedimento de pavimentação da rua Manuel Gomes Latorre, entre o Jardim Colonial e o bairro Vale das Flores. Em discussão, presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Este vereador. 10 minutos com a parte. Gostaria só de pedir ao vereador Demilson Militão, que é autor do requerimento, para assinar em conjunto. A gente já também fez o requerimento referente a esta possível obra de pavimentação asfáltica. A gente tem acompanhado essas questões junto da associação do bairro, principalmente da associação do bairro Vale das Flores. Então, gostaria de assinar o requerimento em conjunto. Fica aberto a todos os vereadores. Mais algum vereador?
Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficiis. Solicito o segundo secretário para que proceda a leitura das emendas dos autores das indicações. Novamente, públicos presentes, boa noite a todos, aqueles que nos acompanham pelo Facebook da Câmara, online, nobres pares. Senhor presidente, de acordo com o parágrafo do artigo 231 do Regimento Interno desta Casa, eu solicito a dispensa das leituras das 56 indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Coloco em discussão a solicitação do nobre vereador José Carlos Machado, segundo secretário dessa Casa, pedindo a dispensa da leitura das indicações. Algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, encaminho ao senhor prefeito as indicações. Passo a palavra para o primeiro secretário para que proceda a leitura das moções. Moção 54 de 2017. Apresenta a moção de congratulações ao senhor Marcos Valério Rodrigues Mariano pelo excelente trabalho realizado na direção do Centro de Ressocialização de Atibaia, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Para discussão e votação na próxima sessão. Não existem mais moções, senhor presidente. Solicito o primeiro secretário para que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Vereador Daniel Martini. O vereador tem 8 minutos, vereador. Quanto? 8 minutos pelo Perseguição, polícia. artigo 280, o expediente dura 30 senhor. minutos. Pode ficar tranquilo, vou usar menos que isso, senhor presidente. Boa tarde a todos novamente. Serei breve. Hoje nós temos a votação do orçamento e o expediente é reduzido a 30 minutos a partir do final da leitura da ata. Então, o tempo é reduzido, então vou ser bem rápido aqui. Primeira coisa que eu queria dizer, vocês que nos acompanham sempre têm visto que eu tenho me posicionado de forma veemente na casa, contundente, acerca da necessidade de nós fazermos uma produção legislativa de qualidade, uma produção legislativa que ajude a população e que não confunda mais a população. Em alguns casos me posicionei contrário à forma como algumas leis foram apresentadas na casa, e dentro disso hoje eu quero parabenizar o Poder Executivo. Fiquei muito feliz com o ofício encaminhado e lido no início da sessão pelo nobre vereador Michel, em que retirou o regime de urgência de alguns projetos de lei extremamente importantes para a cidade. Isso por conta de uma audiência pública, né? E eu sou extremamente defensor da realização de audiências públicas e fico muito bravo quando elas não acontecem ou quando a gente entende que é dever só da prefeitura promover audiência pública. A Câmara tem dever de promover audiências públicas em projetos de lei. E ontem nós já tivemos uma audiência muito boa aqui, muito bem presidida pelo nobre vereador Michel, a população compareceu. Temos aqui, vejo o Vinícius, presidente da Simbiose, Luiz também presente aqui, muito boa tarde, obrigado pela presença. Discussão em relação a uma criação de floresta urbana numa área no município da cidade, e ela acaba dialogando com esses dois projetos de lei sobre os quais o Poder Executivo encaminhou ofício retirando o regime de urgência para que fosse melhor discutido entre os vereadores. Espero que a gente consiga realmente avançar na discussão, construir uma legislação que seja bastante útil e prática na aplicação dela para toda a sociedade, para os profissionais da área também, para que possamos fazer os ajustes necessários junto com o departamento técnico da prefeitura e também com a sociedade civil organizada. Então, parabéns pela audiência pública de ontem, vereador, e também parabéns ao Poder Executivo por ter essa sensibilidade, retirar o regime de urgência desses projetos para que possa ser melhor analisado na Câmara Municipal. Quero aproveitar um segundo assunto, pedir que as imagens sejam colocadas. Um munícipe me mandou essas mensagens hoje pelas redes sociais, pedindo providências da prefeitura em relação à área da entrada da cidade, onde em tese seria construído o shopping. Essas fotos foram tiradas da parte de cima ali do barranco. Eu não sei se vocês conseguem ver, não está bem muito nítido, agora melhorou. Né? Essa água parada há algum tempo, uma coloração bastante escura, e os munícipes muito preocupados com a questão de saúde pública. Né? Será que existem larvas de mosquito da dengue, chikungunya, essas coisas todas? Eu não sei, não sou técnico, não tenho como dizer se tem ou se não tem.
Será que é um foco? Será que é um possível foco? Mesmo que não seja, a população está extremamente assustada. É uma área que, da onde foi tirada a foto, existem diversas casas, uma área urbana do município de Atibaia, no bairro de Alvinópolis, e acredito que precisa de uma atenção maior do Poder Executivo por meio da Secretaria de Saúde, quer seja para notificar os proprietários da área para que tomem providência, quer seja para fazer uma inspeção no local, quer seja para fazer uma campanha com todos os moradores do bairro ali, ou tranquilizando-os, ou alertando para esse risco e tomar providência. Então, a gente tem dito algumas vezes aqui na Câmara Municipal, chegou o período de chuvas, pedindo providências quanto à questão de enchente e tudo mais, mas a questão de dengue, chikungunya, a gente tem falado ao longo dos anos na casa e mais uma vez precisamos de uma atenção especial do Poder Executivo. Encaminhamos um ofício, como chegou hoje, para mim não deu tempo de fazer o requerimento para entrar na pauta, não quis pedir inclusão de forma extemporânea, então fizemos um ofício à Prefeitura e contamos com o apoio de todos os vereadores para que possam também encaminhar essa demanda, não só dessa área como de outras também, para que nós tenhamos realmente efetividade na prestação de serviço público, especialmente na questão referente à saúde. Não quero me estender, teria outros assuntos, mas vamos respeitar o regimento interno da casa, né? Mas enfim, passo aí também se alguém quiser comentar, ou se alguém que também quiser usar o tema livre, para que não haja monopólio aqui do tempo numa sessão tão curta. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Permite só reforçar, porque alguns munícipes chegaram posterior e também os munícipes que nos acompanham pela internet. Então a gente solicitou ao Poder Executivo que retirasse o caráter de urgência do projeto 24 e 25, que estava na pauta de hoje. E aí o presidente já fez a retirada desses projetos da pauta, para que a gente tenha a condição, através da Comissão de Meio Ambiente, fazer a discussão desses projetos. Então, a discussão será sexta-feira, às 18 horas, aqui na Câmara Municipal. Então, a gente convida a população a participar. Ontem a audiência pública foi muito produtiva, com a participação do novo vereador Daniel Martini, com a participação da população, de pessoas militantes da área, de técnicos, e eu tenho certeza que a gente consegue fazer uma construção de uma redação melhor, de um projeto melhor, que atenda a todos os anseios da sociedade, discutindo esses projetos junto da população. Então foi essa a razão de a gente conseguir fazer o pedido junto ao Poder Executivo. A gente quer agradecer à Prefeitura por acatar o nosso pedido, acatar o pedido da Comissão de Meio Ambiente, e eu tenho certeza que juntos, unidos, dialogando, a gente vai conseguir fazer a construção de uma redação ainda melhor referente a esses dois projetos. Cumprimentar o Vinícius, presidente da ONG Simbiose, que também esteve presente ontem aqui na audiência. Obrigado. Vereador Júlio. Eu vou falar em explicação pessoal. Mais algum vereador inscrito em tema livre? Nenhum vereador. Então, a sessão está suspensa, um intervalo regimental aqui, por 15 minutos. Solicito o primeiro secretário que faça a verificação de quórum. Oito vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta da ordem do dia dessa sessão. Projeto de Lei 90 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa no município de Atibaia para o exercício de 2018, no valor de 542.096 milhões, não, desculpa, no valor de 542.096.100 reais. Coloco a primeira discussão. Votação nominal, maioria absoluta, projeto de lei número 90/17, de autoria do Poder Executivo. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Este vereador. 20 minutos com a parte.
Esse projeto de lei, para que todos entendam, esse projeto de lei trata da questão da lei orçamentária, né, que vai definir o orçamento do ano que vem. A gente recebeu, por parte da Prefeitura, um ofício que ele faz a adequação de alguns pontos, e foi por isso que a gente se reuniu, os vereadores se reuniram agora lá atrás, na sala de reunião, para a gente definir de que forma que a gente ia receber esse ofício. Por que a Prefeitura encaminhou o ofício para a Câmara Municipal? Como aqueles munícipes que nos acompanham sabem, a Câmara aprovou uma mini-reforma administrativa. Essa mini-reforma administrativa fez um remanejamento dos cargos. Então, por exemplo, criou secretarias, criou coordenadorias, e para que a lei orçamentária estivesse de acordo com essa mini-reforma administrativa que foi aprovada algumas semanas atrás, foi necessária a apresentação desse ofício por parte da Prefeitura para que fizesse a adequação das nomenclaturas. Então, por exemplo, a gente não tinha a coordenadoria de meio ambiente. Onde que estava o meio ambiente? O meio ambiente estava dentro da Secretaria de Meio Ambiente, né? Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. Agora a gente tem a Coordenadoria de Meio Ambiente. O valor que era destinado dentro da Secretaria de Meio Ambiente, né, no SUMA, esse valor, ele foi, de acordo com o ofício, ele foi remanejado para a Coordenadoria de Meio Ambiente. Isso aconteceu com as demais secretarias, como, por exemplo, a Secretaria de Mobilidade. Foi criada a Secretaria de Mobilidade. Onde que estava a pasta da Secretaria de Mobilidade? A Secretaria de Mobilidade estava na Secretaria de Trânsito e Segurança. Então, agora a gente tem a Secretaria de Mobilidade. Os departamentos e uma parte do SUMA, que é onde está a parte de obras, que faz lombadas, essas questões que estavam na Secretaria de Mobilidade. Então, o que esse ofício está fazendo? Está readequando o orçamento de acordo com essas novas secretarias que foram criadas. Então, o valor que estava sendo destinado à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Trânsito, no que pertence agora à Secretaria de Mobilidade, ela foi transferida para a Secretaria de Mobilidade. Acho que eu consegui ser claro, né? Então, a Prefeitura apresentou um ofício para a gente adequar essa questão à lei orçamentária de acordo com a mini-reforma. A gente fez a discussão lá atrás sobre a forma que a Prefeitura poderia fazer essa adequação, né? E aí os vereadores entenderam que a gente precisa apresentar isso através de uma forma diferente. Talvez através de uma emenda, junto da Comissão de Finanças, até para que traga mais publicidade para a população, para que a população tenha condição de entender esse ofício, do que trata esse ofício. Por isso, eu vou fazer uma sugestão, e a sugestão que a gente chegou junto dos colegas vereadores é que fazer o pedido de vista desse processo, tirar esse processo da pauta de hoje, para que o projeto seja encaminhado à Comissão de Finanças, e que a Comissão de Finanças exare parecer, e posterior, se parecer, a gente marque uma audiência para votar o projeto de acordo com essa nova adequação. Inclusive, talvez o presidente vai poder informar, talvez a gente pode fazer isso já nessa quinta-feira, através de uma sessão extraordinária. A importância da velocidade de a gente votar o projeto. Primeiro, que é um projeto que define todo o orçamento do ano que vem para a Prefeitura, e além disso, tem alguns contratos, algumas contratações que a Prefeitura só vai poder dar início, dar o start na contratação, na licitação, posterior à aprovação da lei orçamentária. Então, é essa a razão de a gente votar esse projeto com a maior urgência possível. A gente está caminhando na rua aí, a gente vê alguns serviços, por exemplo, de zeladoria, né, que está faltando por parte da Prefeitura, está tendo uma dificuldade porque alguns contratos eles já se encerraram esse ano, venceu o contrato, então vai precisar fazer uma nova licitação. Para essa licitação ter início, é preciso que a gente faça a aprovação da lei orçamentária. Por isso a proposta de a gente fazer a votação na quinta-feira numa sessão extraordinária. Resumindo, vou fazer um pedido de vista em razão de tudo isso que eu relatei, submeto à apreciação dos colegas vereadores. Coloco em votação o pedido de vista do vereador Michel Carneiro.
Primeiro secretário dessa casa. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, vista para a próxima sessão. Já convocando os nobres vereadores para uma sessão extraordinária na quinta-feira, dia 7/12, às 10 horas da manhã. Passo a palavra em tribuna livre para a senhora Ângela Maria, por 20 minutos, sem apartes. Assunto, comportamento e vida ativa. Vossa Excelência, presidente da Câmara, senhores e senhoras vereadora e senhores e senhoras, boa tarde. Eu fico agradecida a Deus e a quem me dá os privilégios de poder falar aqui, porque tem muita coisa que a gente quer falar por causa da vida que a gente vê, observa. Então eu quero começar por uma situação que eu passei. Eu estava andando naquela rua do cinema e de repente eu ia sair da calçada para atravessar a rua e eu vi entre aquelas pedras cinzas, sujas, uma florzinha pequenininha. Então eu abaixei e peguei aquela florzinha e aquela situação estava me ensinando uma coisa. Aquela florzinha nascida no meio do asfalto me chamou a atenção. E eu falei, como você pode nascer aqui? Num lugar tão seco, tão duro, e você nasceu tão bonitinha e ninguém te percebe, e as pessoas vão te pisar e vão matar você. E quando eu peguei ela na mão, ela tinha aroma. E eu, observando mais, era uma camomila. Eu falei, além de aroma, além de belezinha que você tem, você é remédio. E eu pensei em tantas pessoas que às vezes não são nem notadas, que ninguém nem observa. As coisas boas que alguém faz, palavras boas que alguém pode te falar. Eu adoro escutar a história das pessoas. As histórias das pessoas têm lições para nós. E lições, a gente vê em toda parte o dia inteiro. Dá para colher lições, porque existe a escola, que é uma bênção, que deve ser uma bênção. Ultimamente está meio difícil as escolas. Mas a nossa vida no mundo já pode ser uma escola aí fora, em todo lugar, na convivência com pessoas. Eu convivo com crianças carentes, e aquelas crianças têm lições para mim. Elas têm lições que a gente precisa amar, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa consolar alguém que está triste, chorando, embora não seja nosso parente, não seja nada nosso. Que a gente precisa observar, tirar um diagnóstico e dizer o que eu posso fazer para melhorar isso, o que eu posso fazer, e começar a analisar de nós mesmos, o que nós precisamos mudar em nós. E é como eu gosto de falar disso sempre, eu vejo crianças com doenças emocionais, feridas na alma, crianças que o pai tentou matar, crianças que a mãe foi embora, e a dor daquela criança é tão profunda, que ela tem que chamar a atenção de alguma forma. Essa semana tinha uma menininha que estava comendo sal, e fazendo muitas coisas. O irmãozinho dela mais velho disse assim, tia, ela está fazendo isso, ela é má, ela não sei o que. Eu falei, ela só quer pedir socorro, me socorram. A mãe dela com depressão, o pai é alcoólatra, a situação do lar daquela criança é uma verdadeira dor, é um verdadeiro sofrimento, e aquela menina estava pedindo, me socorram, faça alguma coisa, eu estou clamando. E a forma dela chamar a atenção é aquela lá. Aí quando a gente vai ver, o pai teve uma infância difícil, então ele não sabe amar, ele não sabe abraçar, ele não sabe agasalhar o seu filho. Então é uma sequência, uma hereditariedade de feridas. Alguém tem que sempre interromper, tentar fazer alguma coisa. Por exemplo, eu fico falando assim, os adolescentes não podem trabalhar, tem que trabalhar
de 14 anos para frente, ou 16, mas nessa idade de 8 a 14 anos, eles ficam para a rua e lá em Caetetuba vendendo droga. Aí vender droga pode? Aí se drogar pode, roubar pode? Mas então tinha que ter uma atividade para essas crianças serem amparadas, para não ficarem na rua, para não serem adotadas pelo tráfico, ou pela maldade, pela violência, porque a revolta já está dentro deles. O lar onde eles vivem não é igual a minhas netinhas, que é criado com danoninho, com carinho, com educação, disciplina, que tem um caderno, que tem uma roupinha legal. Não, eles não têm nem, para começar, eles não têm amor. Eu falo que a palavra que devia mover o mundo é amor. Amor de que forma? Aquele amor desinteressado, que faz alguma coisa pelo próximo sem esperar retorno, e o retorno vem de lá. Deus não é injusto, Deus não é indiferente a qualquer coisa que uma pessoa fizer pelo outro. Eu fico impressionada quando a gente tem que abraçar esses pequeninos, escutar a história deles, e pôr a mão no coraçãozinho deles e pedir: Jesus, cura essa criança. E abraçar e começar um processo de cura, de mostrar uma outra situação de vida para elas. E eles falam: quero morar com você, quero morar com você. Quando chega a hora de ir embora, eles não querem, muitos deles não querem ir embora. Mas às vezes fazer o bem é tão difícil, é tão desafiador, porque às vezes, em vez de você ter ajuda, às vezes você tem um bocado de crítica, um bocado de calúnias, e é chato, mas a gente levanta e vai andando, e vai fazendo um pouquinho de cada vez, passo a passo. Mas se todo mundo fizesse um pouco de cada vez, se todo mundo amasse de verdade, se a gente fizesse um diagnóstico de nós mesmos, da nossa alma, do nosso comportamento, para dizer o que eu posso fazer, como eu posso amar, o que mais eu posso fazer. Só no Natal nós fazemos caridade, estamos sensibilizados, enternecidos, e fazemos alguma coisa, mas o ano inteiro aquela criança precisa de amparo. E é fácil ir lá e cumprir uma obrigação, dê um sapato, tudo bem. Melhor que dê do que não dê, mas dá para fazer mais. Precisamos melhorar nossas escolas, precisamos espalhar literaturas boas, que façam coisas. Uma vez eu peguei uma Kombi e saí com ela lotada de literaturas infantis, e eu distribuí na rua do Imperial, e quando eu voltei com a Kombi, os avós estavam andando na rua lendo aquelas literaturas com seus netinhos. Existe um modo de fazer, temos que questionar, temos que pensar nos presidiários que saem da cadeia e não têm oportunidade de trabalho e vão roubar de novo e voltam para a cadeia. Algum lugar está melhorando alguma coisa, mas o Brasil precisa melhorar muito. Eu falo que o Brasil é o país mais rico do mundo. Nós temos um clima maravilhoso, uma terra abençoada, temos uma natureza sem igual. Uma espanhola disse assim: na sua terra tem banana, a sua terra é rica, sua terra tem de tudo, mas vocês não têm vergonha na cara. A espanhola falou isso para mim, e eu fiquei quieta, vou falar o quê? Para ela não tinha resposta. Eu falei: realmente nossa terra tem tesouros, mas precisa de sabedoria, de um caráter curado. Eu procuro formar nas crianças um caráter de que você não pode viver mentindo, que você não precisa viver roubando. Se você tiver R$2 e ele for abençoado por Deus, você é rico. Porque os nossos valores mudaram para uma ganância de dinheiro que a gente fica escandalizado com o nosso país, passando vergonha lá fora. Meus filhos moram no Japão, e eles falam: mãe, quando a gente entra no supermercado, fica falando no microfone que entrou brasileiro, tem ladrão. Onde já viu isso? Será que todos os brasileiros são ladrão? Nem todos. No meio da favela tem gente honesta, trabalhador. Agora, há pessoas que você dá a oportunidade e eles não querem, mas tem outros que você dá um empurrão e eles vão. Que bênção. É isso. Nós precisamos mudar muitos conceitos em nós, deixarmos um pouco de ser um tanto egoísta, orgulhosos, cheio de mágoa. Acho que todo dia nosso coração tem que estar preparado para
perdoar, pedir perdão, aceitar uma exortação. Algum amigo que bata no seu ombro e diz: ei, essa direção está errada, vamos mudar um pouco. Eu preciso de amigos que me puxam a orelha de vez em quando. Eu preciso mesmo, eu gosto. E eu agradeço a Deus por bons amigos que me dão bons conselhos. Ler boas literaturas, incentivar as crianças desde pequena a ler, a ter bons filmes. Agora, os jogos são violentos, os vídeos são violentos, os filmes são de pornografia, violência e tanta coisa errada. Eu já cuidei de criança que tinha nervosismo porque só ficava vendo filmes de terrores. E é esses princípios que nós precisamos passar. De que jeito? Distribui uma literatura. Você tem condição? Compra um monte de livros infantis, distribui no supermercado, na criança na rua. Por que tem que ser tão, assim, tão formalizado as coisas? Quem me dera, eu acho que Deus me deu um coração de revolucionária e deu a vocês também. Faça uma revolução na sua vida, na sua casa, para o bem, faça na cidade. Leis que melhorem o nosso país, que melhorem as famílias, que melhorem as crianças. Façam leis que melhorem a nossa educação, pelo amor de Deus. Vamos fazer coisas que mudem, que façam brilhar o nosso maravilhoso país que Deus nos abençoou. Como pode as pessoas querem viver alienados de Deus, se Deus é nosso Criador e Pai, se Ele é onisciente, Ele conhece tudo, está em todo lugar e tem todo o poder? Eu estou aprendendo lições com um amigo meu, que a esposa dele está passando por um câncer. Ela fez transplante agora. Aquele homem tem tanta lição para me dar, que ele pode ficar falando 1 hora, 2 horas, e eu quero escutar o que ele tem para falar. Às vezes eu sento diante de um velhinho e falo para ele contar para mim a história dele. E a história dele tem uma lição para mim. A sua história tem uma lição para alguém. Nós estamos indo, olha, hoje nasceram tantas crianças e morreram tantas pessoas. Alguns estão nascendo, como vai ser a vida dele? Vai ser músico, vai ser atleta, vai ser, o que ele vai ser? Escritor, vai ser jornalista? Ou ele vai ser um drogado, um favelado, um presidiário, um assassino? Quem vai conduzir essas crianças para eles serem bons cidadãos? Cidadãos do bem. Eu e você podemos fazer uma diferença. Nossos filhos às vezes estão com mágoa e nunca têm coragem de falar para os pais. Filhos que não abraçam seus pais, pais que nunca abraçam seu filho e às vezes só tem crítica, mas não tem um elogio com incentivo. Eu tenho uma filha do meio que, se falasse: filha, você está bem na escola, parabéns, aí ela começava a decair as notas dela. Então eu falava: filha, você está bem? Continua melhorando. Eu dava um elogio com um incentivo junto. Ela mentiu uma vez para mim, nunca mais mentiu. Porque eu olhei nos olhos dela e disse: se você me falar a verdade e eu não acreditar, eu vou fazer injustiça. Mas se você estiver mentindo para mim, você está me enganando. E a minha filha chorou e disse: mãe, eu nunca mais vou mentir para você. E ela nunca mais mentiu para mim. Devemos ensinar as crianças valores desde a escola, desde o nosso bairro, nossa cidade. Eu queria que enchesse essa cidade de provérbios para todos que passassem e lessem. Porque as boas palavras transformam, ela pode entrar no coração e mudar o modo, o comportamento de uma pessoa, de uma criança. Escutar palavras boas, falar palavras boas. Quanta gente que amaldiçoa, e abre a boca só para amaldiçoar os outros, só para criticar. Meu Deus, nós podemos melhorar. Nós podemos ser diferentes. Eu estou tentando fazer alguma coisa, não consigo porque minha força é pequena. Do tamanho da minha força eu faço um pouco. Mas o meu coração queria fazer muito mais. Porque eu sei que fazendo alguma coisa vai mudar muita coisa, vai influenciar, vai impactar. Entende? É isso. Eu queria que os nossos corações hoje se tocassem não só no Natal. Puxa vida. Vamos pensar em fazer alguma coisa para realmente melhorar. Adoro quando fazem leis que melhoram a nossa situação, que melhoram a nossa cidade. Mas precisamos de dependência de Deus. Eu gosto muito de um versículo que está em Efésios, na Bíblia, em Efésios capítulo 5, que fala assim: andai em amor, como também Cristo vos amou. Fala assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou. Perdoando, amando. Tá bom, a gente não consegue?
Deus, eu estou precisando amar meu filho, eu estou precisando perdoar e não estou conseguindo, porque muita mágoa traz câncer, atrai doenças, atrai perturbação espiritual, eu tenho experiência disso. Bom, eu vou encerrar, e para encerrar, eu vou fazer uma musiquinha que as crianças gostam. É tão bom amar, é tão bom perdoar, andar em fé e sabedoria. Alguém precisa saber que Deus nos ama. É tão bom viver em paz, andar na luz, viver em harmonia. É tão bom sentir amor, verdadeira alegria. Presidente, posso? Vereador Beltrano, 10 minutos, sem apartes. Boa noite a todos. Coríntios 13 foi mais ou menos o que essa senhora falou. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, seria como metal. A gente sempre precisa ter um momento de reflexão na vida. Eu sou parteiro e eu aprendi uma coisa quando eu fazia os meus partos. Eu vou contar isso para vocês. Cada parto é um momento único na vida. Quem é mãe aqui, quem teve os filhos sabe disso. Parece que é uma impressão digital que acontece, entendeu? E tem um estudo, Daniel, de psicólogos russos que dizem que a transformação do ser humano, entendeu? Depende muito desse momento do parto. Por quê? Porque é um momento único, onde a mãe, sabe, faz com que haja uma ligação de amor que não tem fim. O amor de uma mãe é um amor que não tem fim. Sabe, não tem como medir, não tem como mensurar, não tem como, sabe, não tem. Então, aquele que é pai, aquela que é mãe, sabe disso. Porque o momento do parto é um momento sagrado. Esses psicólogos provam que o indivíduo, sabe, que tem uma atenção suficiente nesse momento do parto, Roberto, que essa ligação da mãe faz com que haja um desenvolvimento dessa criança e que ele não tenha alteração no seu comportamento, no seu caráter e na sua conduta. Faz com que a sociedade, porque nós temos uma coisa muito maldosa que chama-se sociedade. Os indivíduos se transformam com a sociedade que são expostas. Mas a partir do momento que essa criança tenha um respaldo no nascimento, que haja esse olhar do parto, essa humanização do parto, que ele tenha o carinho suficiente para que seja educado, eu garanto para vocês que a sociedade é outra. Então, qual é o nome dessa senhora? Ângela. Ângela, parabéns, Ângela, pela coragem com que a senhora teve de trazer no momento em que a sociedade vive hoje, sabe? Não vamos discutir aqui a droga, tá? Eu só quero colocar para vocês que esse estudo é verdadeiro. O momento do parto é sagrado. É sagrado, sabe? É totalmente diferente de uma mãe que recusa o filho, de uma mãe que deixa o filho na maternidade, uma mãe que não cuida do filho. A educação se transforma, senhores. Tá? Então, os momentos de educação que você tem, você acaba economizando nos presídios que aí estão.
Então, parabéns para a senhora, dona Ângela. Um abraço, senhor. Mais algum vereador? Agradecer a Ângela Maria, nossa tribuna aqui. Conheço um pouco do trabalho social que ela faz, né, com as crianças, sempre lutando pelas crianças da região do Catetuba, Colonial. E até o cantor da nossa tribuna, né? Parabéns pelas palavras. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Vereador Júlio César Mendes. 10 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, público presente, aquele que nos acompanha pela internet. Senhor presidente, o que me traz explicação pessoal hoje é para falar sobre um tema que já foi discutido na casa já há alguns meses atrás. Inclusive, esse vereador apresentou requerimento na época, questionando a administração com relação à falta de acessibilidade nas ruas da cidade. Esse vereador foi questionado novamente por munícipes, e a resposta que a gente obteve da prefeitura naquela ocasião foi que não tem projeto na cidade para acessibilidade. A gente espera agora que com a criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, a administração dê uma atenção para esta questão na nossa cidade. A gente vê que nas ruas tem a faixa de pedestre, mas quando chega na calçada tem aquele degrau de 10, 20 centímetros. Alguns meses atrás eu estava aqui numa rua do centro, aqui próximo ao cinema da cidade, e deparei com 3 pessoas erguendo um cadeirante para subir na calçada, né? Situações como essas é revoltante, né? É um absurdo a gente ver situações como essa nos dias de hoje. Então a gente espera aí que a administração, agora com essa nova pasta de mobilidade urbana, seja criado um projeto que contemple a cidade, né, contemple as ruas da cidade com acessibilidade. Outra questão, né, que me traz hoje também ao tema, à explicação pessoal, é com relação à situação das praças aí na nossa cidade. Eu já falei disso na última sessão e volto a falar novamente. A gente roda pela cidade e vê que a maioria das praças estão em estado de abandono. Falta revitalização, manutenção, né? Algumas praças só na região central que tem revitalização, outras notas que é só mato, né? E o mínimo, né, que a administração deve fazer é a manutenção, roçamento. Mas chega no final do ano, termina esses contratos com essas empresas de zeladoria, de varrição, e agora é período de festa da cidade, é final de ano, e você vê as praças nessa situação aí, com mato alto, com entulho, né, enfim, abandonadas. Então eu acredito que seja até uma falta de planejamento aí, precisa se planejar melhor para chegar no final do ano, a administração não ficar sem contrato com essas empresas de varrição, de manutenção de praças e espaços públicos. Então é um apelo aí que a gente faz à administração, que veja isso com outros olhos, que no próximo ano se planeje melhor, né, que não aconteça como neste ano, porque essa atual empresa que presta serviços aí de manutenção nas praças, o contrato me parece que encerra agora no dia 19 de dezembro. Então, no restante do ano, as praças aí vão ficar sem manutenção. Outra questão é com relação à empresa que faz o tapa-buraco na cidade, né? Esse também é um assunto aí que já foi discutido por outros vereadores desta casa. A gente volta a falar novamente sobre essa questão, porque chega no período de chuva, a cidade fica esburacada. A gente nota que a empresa, né, que faz esse serviço não presta um serviço de qualidade, porque você faz o tapa-buraco, na próxima chuva volta
volta a ficar toda esburacada novamente. Então a gente espera que a administração cobre aí uma qualidade melhor dessas empresas, né, e que dê uma atenção para essas principais vias das cidades, porque a gente nota aí que tem buraco pela cidade inteira, e isso aí é complicado, porque pode causar acidentes, enfim, é risco para a segurança de motoristas e pedestres. Então a gente espera aí que a administração dê uma atenção para essas questões. E era isso, senhor presidente, muito obrigado. Mais algum vereador? Nenhum vereador. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal, não havendo mais nada a ser tratado nesta noite, dou a presente por encerrada às 19h40. Gostaria de convocar os novos vereadores para a próxima sessão ordinária, assim como para as sessões extraordinárias do dia 12 de dezembro de 2017, terça-feira, às 18 horas. E nesse instante daremos início à primeira sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário verificação de quórum. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia das sessões extraordinárias. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2017. Fica autorizado o senhor Saulo Pedroso de Souza, prefeito da Estância de Atibaia, a ausentar-se do município por 30 dias a contar de 11 de dezembro do corrente ano. Projeto de Lei Complementar número 26 de 2017, de autoria do vereador José Carlos Machado, que altera a redação do artigo 3º, cláusula 3ª, da Lei Complementar número 298 de 1999. Projeto de Lei número 63 de 2017, de autoria do vereador José Carlos Machado, que estabelece critério específico de promoção da acessibilidade das crianças especiais com mobilidade reduzida. Projeto de Lei número 64 de 2017, de autoria do vereador José Carlos Machado, que dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação do número em terrenos baldios. Projeto de Lei número 68 de 2017, de autoria do vereador Michel Carneiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma brigada profissional composta por bombeiros civis nos estabelecimentos que menciona. Projeto de Lei número 72 de 2017, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima, que dispõe sobre a alteração da Lei 3.822 de 2009, que declara utilidade pública a entidade denominada Clube Atlético Atibaia. Projeto de Lei 79 de 2017, de autoria do vereador Ademilson Militão, que dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento para gestantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo no âmbito do município. Projeto de Lei número 94 de 2017, de autoria do vereador Júlio César Mendes, que dispõe sobre a denominação de rua. Projeto de Lei número 107 de 2017, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado, que dispõe sobre a denominação de rua. Projeto de Lei número 109 de 2017, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro. Grifo Caçador. Projeto de Lei número 110 de 2017, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que dispõe sobre a denominação de rua. Coloca em discussão única. Maioria absoluta, votação nominal, projeto de decreto legislativo 03/17, de autoria da mesa diretora. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador do Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em discussão única por 11 votos. Publix. Coloca em primeira discussão, maioria absoluta,
Projeto de lei complementar número 26/17, de autoria do vereador José Carlos Machado. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Esse vereador. 20 minutos com a partes. Senhor presidente, fiz esse projeto porque tem muitos pessoal aí que planta árvores sem saber a consequência depois das árvores, né? Atualmente o proprietário faz um plantio de árvores e planta em qualquer espécie, inclusive espécies que causam avarias em muros e fios de alta tensão, e solicitando à prefeitura para que faça, que corte, né? E a prefeitura deixa de fazer outro serviço. Então esse projeto que eu fiz o proprietário ele planta inclusive umas plantas em volta do muro, planta árvores e a árvore começa a crescer, aí eles pegam, chamam a prefeitura para podar, para cortar, para limpar, e a prefeitura acaba deixando de fazer um serviço nas escolas, cortar um lugar mais do departamento público, para ficar limpando aí beira de muro de proprietário, né? Então esse projeto aí que proíba, né, que o pessoal saiba as árvores que eles plantam na frente da casa ou debaixo de rede de fio de atenção. E enquanto isso eu peço a colaboração dos novos pares aí, que seja aprovado esse projeto aí. Mais algum vereador? Esse vereador. 20 minutos com a partes. Apenas sugerir, não sei se já foi feita essa correção no projeto de lei, o caput do artigo 1º diz que a redação do artigo 3º, cláusula 3ª da lei 298 de 99, passa a vigorar com a seguinte redação: surgida a substituição da palavra cláusula por parágrafo. Já foi arrumado pela comissão. Eu acho que já foi arrumado. Ah, foi feito? Sim. Aqui no parecer que eu tenho aqui não está. Constou como parágrafo, né? Sim. Tá bom. E eu quero aproveitar para pedir atenção do Poder Executivo, especialmente quanto às calçadas. Elas são de responsabilidade dos proprietários dos imóveis, como consta nessa legislação aqui. A gente sabe que muitas vezes a prefeitura não dá o exemplo, né? No mandato passado nós falamos das calçadas aqui da Câmara Municipal em frente à prefeitura. Eu presenciei uma senhora caindo por conta do relevo no calçamento, né? Da calçada, passeio. Tropeçou e caiu. E machucou todo o rosto, foi à Santa Casa, tem os vídeos, eu botei vídeo na época aqui e tal. Essa semana um munícipe me procurou dizendo que a sua esposa, uma senhora que recentemente completou 80 anos, tropeçou numa calçada no centro da cidade e também, infelizmente, caiu e bateu o rosto no chão. E a gente sabe que esses tombos eles são perigosos, quiçá para pessoas mais idosas. Então, a necessidade da prefeitura realmente aplicar a legislação existente. Então, fiscalizar isso, notificar os proprietários para que corrijam os passeios públicos. E aí o que nós estamos fazendo aqui, entendo que é uma boa sugestão de emenda do vereador Zé Machado, né? Desnecessária a revogação da legislação, apenas alteração do artigo. Conte com o meu apoio, parabéns pela iniciativa, vereador. Tá certo, obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, solicito o segundo secretário que possa chamar nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Vereador Michel Carneiro. Pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Coloco em primeira discussão, projeto de lei número 63/17, de autoria do vereador José Carlos Machado. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Esse vereador. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista por uma sessão esse projeto.
Eu coloco então o pedido do nobre vereador José Carlos Machado, pedido de vista do projeto de lei número 63/17, da própria autoria. Os vereadores concordam e permaneçam como estão. Aprovado, vista por uma semana. Coloco a primeira discussão, maioria simples, projeto de lei número 64/17, de autoria do vereador José Carlos Machado. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Este vereador. 20 minutos com a parte. Senhor presidente, então, esse projeto também, essa lei avisa identificar os terrenos aí que fica aí abandonado, bem dizer, né, que às vezes o município chega a pedir para notificar os proprietários, você não sabe quem é os proprietários. Então, para que seja mais fácil, hoje em dia diversas irregularidades nos terrenos são feitos, como queimada, sujeira, falta de calçada e muro, entre outros denunciados, né? A prefeitura está tendo uma dificuldade em identificar o proprietário. Muitas vezes notifica outro proprietário, causando transtorno ao proprietário, que tem que justificar, provando que não são donos do determinado local. Então esse projeto aqui é mais para colocar números em vários terrenos que existem na cidade e nos bairros aí que você não sabe quem é o proprietário. E peço a colaboração dos nobres pares aí, para que seja aprovado esse projeto. Só isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Coloco em primeira discussão, maioria simples, projeto de lei número 68/17, de autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. Projeto com emenda da comissão. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Este vereador. 20 minutos com a parte. A gente está conversando com a sociedade, conversando com o grupo de bombeiros civis que tem interesse na aprovação desse projeto. Acredito que a gente pode propor algumas alterações na legislação proposta de forma inicial. Então, para que a gente tenha tempo hábil para fazer isso com segurança, eu vou fazer um pedido de adiamento por 2 sessões do projeto de lei número 68/2017 de minha autoria. Eu coloco em votação o pedido de adiamento por 2 sessões do nobre vereador Michel Ramiro Carneiro. Em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Adiamento por 2 sessões, projeto de lei número 68/17, da autoria do vereador Michel Ramiro Carneiro. Coloco a primeira discussão, maioria simples, projeto de lei número 72/17, de autoria deste vereador. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse é o momento. Não existindo, coloco em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Projeto da primeira discussão para a segunda discussão. Aprovado oficial. Coloco a primeira discussão, maioria simples, projeto de lei número 79/17, de autoria do vereador Ademilson Militão. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Esse vereador. 20 minutos com a parte. Também solicito o adiamento por 2 sessões desse projeto, presidente. Coloco em votação o pedido de adiamento do vereador Ademilson Militão, do projeto de lei número 79/17, de sua autoria. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, adiado a votação por 2 sessões, projeto de lei número 79/17. Coloco a primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 94/17, de autoria do vereador Júlio César Mendes. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão.
Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 107/17, de autoria do vereador Sebastião Batista Machado. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Coloco em primeira discussão. Maioria simples, o projeto de lei número 109/17, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 110/17, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Esta vereadora. 20 minutos com a parte. Senhor presidente, só gostaria de fazer uma emenda verbal. O senhor, esse projeto de lei é um projeto que dá nome, seria Rua Osvaldo Agricio da Cruz Salgado. Seu Osvaldo Salgado é pai do Celso Salgado, professor de música aqui da cidade de tantos anos. Ele também foi do jornal Atibaense, foi bastante atuante, mas ele era conhecido como Osvaldo Salgado. Então foi um pedido da família, se puder constar, em vez de Rua Osvaldo Agrício da Cruz Salgado, somente Osvaldo Salgado. Só isso, senhor presidente. Obrigada. Eu poderia pedir para fazer a vista na redação final? Então coloco. Mais algum vereador interessado em discutir? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 19h56, assim como às 19h56, daremos início à próxima sessão extraordinária. E solicito o primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores. Senhor presidente, gostaria que colocasse os projetos aí englobadamente aí, o projeto 64, o 99, o 107, o 109 e o 110. Todos em discussão, maioria simples. É o 64. O 94, o 107, o 109 e o 110. 72 também, né? Isso. Então coloco o pedido do novo vereador José Carlos Machado para votar englobadamente o projeto de lei 64, 72, 94, 107, 109 e 110. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado que seja votado englobadamente. Coloco a segunda discussão, maioria absoluta, votação nominal, projeto de lei número 26/17, de autoria do vereador José Carlos Machado. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito o primeiro secretário que faça chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Coloco em segunda discussão, maioria simples, os projetos de leis englobados 64, 72, 94, 107, 109 e 110. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 19h59. Assim como às 19h59, daremos início à próxima sessão extraordinária. E solicito o primeiro secretário a verificação de quórum. 11 vereadores.
Coloco em redação final. Maioria absoluta. Votação nominal. Projeto de lei número 26/17, de autoria de José Carlos Machado. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito o primeiro secretário e faço chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito. Coloco em redação final, maioria simples, os projetos de lei 64/17, 72/17, 94/17, 107/17, 109/17. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão. Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito. Coloco em redação final o projeto de lei 110/17, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Só pedir para fazer alteração, em vez de Rua Oswaldo Agrício da Cruz Salgado, somente Rua Oswaldo Salgado. Então, vou votar a emenda verbal no projeto de lei 110/17. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em redação final o projeto 110/17 com emenda verbal de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a redação final, a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a ser tratado nesta noite, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a presente sessão extraordinária às 20h01. Uma boa noite a todos.